Bom dia, pessoal. Bom dia. Deus te abençoe, Deus te guarde. Que o Senhor venha edificar a nossa casa espiritual. Que o Senhor possa ministrar o nosso coração e fazer acontecer na nossa vida a sua vontade. Você que está comigo todos os dias, que assiste o nosso devocional, que já acordou, menino, hoje está 100% mais cedo, não é não, pessoal? Quero deixar essa palavra de Deus para vocês no dia de hoje. Hoje nós estávamos lendo a palavra de Deus em Lucas, capítulo 12, versículos do 37, do 35 até mais ou menos o 48, em que Jesus conversa e explica aos discípulos sobre como o servo tem que se comportar diante das suas responsabilidades. Eita glória! E aí, podendo ver essa palavra de Deus que é trazida hoje aos nossos corações, que nós possamos ser mais vigilantes, mais sábios, mais prudentes e sermos encontrados como Jesus nos direciona a ser. E aí essa palavra fala de Jesus e a imagem dos empregados aguardando o patrão voltar de uma festa. E durante a madrugada, os servos são observados pelo seu Senhor e Jesus começa a contar e Pedro começa a perguntar. E aí nós vamos vendo qual é a maneira que Jesus nos instrui, nos orienta, que nós possamos estar quando ele chegar dessa festa. E aí diz a palavra aqui no início dela, que como nós temos que estar, estejam os vossos lombos cingidos, né? E acesas as vossas candeias. Ou seja, tem que ter óleo, tem que ter preparação, tem que ter direção de Deus, mas tem que também estar iluminando, sendo luz, sendo fonte de vida, advertindo, ensinando, fazendo o que Jesus deixou e determinou para que nós fizéssemos. E aí estar com as vestes presas ao cinto, que facilitava o movimento e mostrava prontidão, a prontidão para agir a qualquer momento. E aí eu quero frisar uma coisa: sem o cinto as nossas roupas ficam frouxas. Sem o cinto, e lá em outro texto da palavra de Deus, lá em Efésios, fala que esse cinto é o cinto da verdade. Então, sem estarmos vestidos e muito bem amparados pelo cinto da verdade, a gente pode vacilar no momento de agir. E aqui a palavra diz que estar com o cinto e ser de vós, semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor. Ou seja, nós temos que estar preparados. Lâmpadas e candeias acesas significam contínua vigilância, porque quem está com a sua luz apagada não consegue enxergar o que está à frente. Quem está com a sua luz apagada, também segundo aquela parábola das 10 virgens, significa que está cheia, que o Espírito Santo está ali, norteando, ensinando. O óleo dessas candeias é o Espírito Santo ajudando a gente a caminhar segundo a vontade de Deus, conforme ele nos ensinou. As candeias, manter a luz acesa, significa que você está vigilante contra a escuridão e o sono. Você não está cochilando, você está na expectativa. Representa a fé ativa, o óleo do Espírito Santo, a palavra de Deus sendo plantada e semeada, e você continua fazendo a obra, você não esmureceu, né? E bem-aventurados aqueles servos aos quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Ou seja, tem gente que está distraído, né?
Tem gente que não tem visto a ação de Deus, tem gente que não tem ouvido a voz de Deus, que perdeu o amor, o primeiro amor, e está procurando outras coisas, outras saídas. Prontidão, viver de maneira correta, todos os dias sem ser pego de surpresa. Será que nós estamos preparados hoje para esperar esse grande dia da vinda do Senhor, que nós temos falado tanto nas nossas redes sociais, que olha, onde a gente vai passando o dedinho, é profecia, é irmão falando a palavra, são as coisas no natural, na natureza, que estão partindo para o sobrenatural, nos mostrando que a vinda de Jesus está próxima. E como é que nós vamos estar? E como é que nós estamos esperando o nosso Senhor? Fidelidade. Essa parábola diz e fala dos servos que estão na prática das suas atividades, porém em desacordo com aquilo que o Senhor desejou que nós fizéssemos. Em verdade vos digo, aquele servo em seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar criados, tem uma consequência diante das atitudes dessas pessoas que estão maltratando os seus servos. Eita glória! Portanto, estai vós apercebidos, porque virá o Filho do Homem, e a hora nós não sabemos. E aí Pedro, como sempre, faz uma pergunta a Jesus. E aí Jesus começa a contar essa história do servo bom e prudente, a quem o Senhor pôs seus servos para lhes dar a tempo a ração. E aí Jesus começa a contar o comportamento desses servos que cuidam de outros servos, como é que eles estão se comportando e o que eles estão fazendo e a consequência do seu mau comportamento. Ontem na biblioterapia nós estávamos falando exatamente disso, de comportamento, de mudança de comportamento. E aí a prática, a justiça, o amor e a caridade, a bondade sendo manifestas na vida desse servo, o Senhor os encontrará bem, mas o servo que não cuida, que não semeia, que não planta. Ontem eu ouvi uma expressão muito interessante, que é, no momento, nós estamos plantando, nós ainda não estamos colhendo, nós estamos plantando. E quando o Senhor Jesus vier buscar os seus servos e as suas servas, porque ele está numa festa, numas bodas. Aqui ele está numa festa. E ele vai voltar a qualquer momento para pegar os servos e as servas. E ele vai chegar de surpresa e vai nos pegar fazendo coisas. Os que estiverem fazendo coisas boas, amém. Mas os que estiverem fazendo coisas erradas receberão aquilo que lhe é devido. Então, que o Senhor, que está ministrando sobre as nossas vidas, a diferença do servo fiel e do servo mau, a diferença das coisas que nós fazemos sob a orientação do Espírito de Deus e aquilo que nós não damos muito cartaz, Aquilo que nós não olhamos muito, aquilo que nós deixamos para lá, talvez seja o mais importante e o necessário a fazer. Nessa manhã eu quero trazer você a essa reflexão de avaliação, essa reflexão de pensamento. Bom dia você que está entrando aí, Ana Queiroz, bom dia José, amém, que Deus abençoe vocês e que estejam sempre dispostos. Olá Cláudia, Gláucia, bom dia, Deus te abençoe e que você esteja ouvindo a voz de Deus e colocando em prática. É necessário que nós possamos viver
em posição, em postura de quem está esperando o seu Senhor. Que nós possamos neste dia meditar, orar, buscar e se encaixar na vontade de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, te dê um dia de paz, um dia de muitas alegrias e que nós possamos lembrar dessa mensagem, de estarmos preparados para ver o nosso Senhor e recebê-lo conforme Ele planejou e desejou no coração dele. Bom dia, pessoal, já estou indo. Partiu o trabalho. Deus te abençoe. Fica com Deus, em nome de Jesus. Amém. Tchau, pessoal.